nossa terceira e quarta aula de sistema operacional, tá? Os temas são programar um computador ou software e conhecendo o sistema operacional. Então, o que ele fala aqui nesse tema 3? Ele fala que os programadores, para desenvolverem os softwares, né, para poderem rodar nos sistemas operacionais ou para desenvolver os sistemas operacionais, eles têm que escrever em forma de linha de programação, de código, né? E cada sistema operacional utiliza um código diferente, né? Fora isso, a gente tem as aplicações que a gente roda no nosso computador. Por exemplo, a gente tem o Excel, que nem ele fala aí, o Word, o Google Chrome, e cada uma delas também pode trabalhar em um tipo de linguagem de programação diferente, né? E aí a gente tem máquinas virtuais que podem rodar essa linguagem de programação. Você conhece alguma máquina virtual que a gente tem no nosso computador? Sim, tem a VM, deixa eu ver, tem o que mais? Peraí, de máquina virtual tem. E se eu te falar que o Java é uma máquina virtual, você acredita? Eu não acredito. Porque Mas assim, agora que você falou, acredito. o Java, ele é desenvolvido numa linguagem de programação, que é a Java, né? Só que o Windows, ele roda linguagem C Sharp, C, né? Então, ele precisa de um cara para traduzir essa linguagem, né? E o cara que faz essa tradução de linguagem, no caso, é o Java. Então, a gente tem outros tipos de linguagem, por exemplo, COBOL, a gente tem o IB Server, o Firebird Server, que roda COBOL. E existem um monte de linguagem de programação e cada máquina virtual roda um diferente. Você já viu aquele aplicativo do banco, Bradesco, Itaú, Já vi sim. que a gente roda no computador? Já vi. Então, ele também é uma máquina virtual, porque ele simula um sistema operacional próprio para a linguagem de programação utilizada pelo banco, seja Java, C, JavaScript, COBOL e mais um monte de língua aí que existe por aí, né? VBA, né, que ele fala aí, e mais outras linguagens. Então, o cada linguagem ela tem um tipo de máquina, um tipo de tradutor para poder executar no nosso computador. Se a gente abrir aqui, por exemplo, o painel de controle, control, não é controle. Aqui nos programas e recursos, tá vendo aqui, ó? Microsoft Visual. Aí aqui a gente tem, deixa eu ver se tem mais alguma. Aqui mais um visual. E o que ele põe aqui? C++, ou seja, essa aqui é uma máquina virtual para rodar aplicações com C++ 2005, né? Talvez algum jogo, algum programa, né? Algum software de engenharia. Quando é software de engenharia, o computador tem 200 desse aqui, um monte desse aqui, porque precisa rodar todas as linguagens de programação dele, né? Bom, então, a gente tem os processadores que podem rodar é, essas aplicações, né? A gente tem as linguagens de programação, a gente tem as aplicações, e tudo isso daí trabalha junto lá dentro do nosso computador. E aí ele fala um pouquinho aí para poder relembrar e revisar, né? Sobre os sistemas operacionais de multiprocesso, né? Ou seja, aqueles sistemas que a gente está trabalhando. Por exemplo, aqui eu estou com o WhatsApp aberto no Chrome, eu estou com o Adobe Reader, eu estou com o e-mail aberto, eu estou com o Teams rodando e gravando a chamada. Ó, o Guilherme entrou aí, eu nem vi. Boa noite, Guilherme. Eu esqueci de streamar a tela, gente. Boa Desculpa. noite, professor. Vocês nem me avisam. Pode me avisar, tá? E aí ele fala também
sobre... Ah, deixa eu mostrar aqui o painel de controle que eu falei aqui, vocês nem ouviram. Vocês nem viram, né? Na verdade. Esse Microsoft Visual C+, 2005 e esse aqui. Toda máquina sempre tem esses caras aqui instalados por algum motivo, né? Às vezes pode ser até atualização do Windows. E tem outros milhões, né? Tem um outro que vocês já devem ter ouvido falar. Esse aqui, já ouviram falar? Já vi no meu computador isso aí. Então, esse é o .NET. Todo computador com Windows roda esse cara aí, tanto o 4.8 quanto o 3.5, que inclui o 2.0 e o 3.0. E essa linguagem de programação é da Microsoft, né? Muitas empresas trabalham com essa linguagem de programação. E aí a gente tem mais outras máquinas virtuais aqui, ó. De linguagens, né? Que eu quero dizer. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do MySQL. Tem alguma coisa que é relacionada ao SQL, mas acho que não é aqui não. Mas também que a gente pode ativar no nosso computador, pode instalar, tal, e é gratuito. E aí, gente, o sistema operacional multiprocesso, que é aquele sistema operacional que a gente consegue fazer mais de uma atividade ao mesmo tempo, que a gente tem um processador capaz de executar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estou falando com vocês pelo Teams, eu estou mostrando o Adobe Reader, eu estou abrindo o Chrome, eu estou colocando uma música para tocar, eu estou baixando um filme, um jogo, e assim vai, né? A gente sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Isso a gente economiza tempo e deixa as coisas mais práticas, né? E aí ele fala, né? Quais são os sistemas que fazem isso? Linux, Windows, Symbian, Android, entre outros, né? O iOS, o macOS, o Chrome OS também. Todos eles rodam mais de uma aplicação ao mesmo tempo, tá? E o software, gente? A gente já falou muito sobre software, sobre hardware, né? Então ele só está passando aqui falando que são as partes lógicas, né? Os elementos que fazem parte da programação. E eles podem ser divididos e classificados por básicos e aplicativos. O que são os softwares básicos, gente? Os softwares que já vêm no nosso sistema operacional. E também o sistema operacional, né? Por exemplo, a calculadora é um software básico, porque vem junto com o computador, né? Mais alguns exemplos aí de software básico, gente, que vem junto com o PC, com o sistema operacional? Veio o Internet Explorer. Isso, e hoje em dia mudou, né? Não é mais Internet Explorer. Qual que é agora mesmo? É o Edge, né? O Edge, isso. Outro que a gente pode falar sobre é o WordPad, né? WordPad. Opa, o Dead não. WordPad. Esse aqui, ó, também vem junto com o Windows e ele é um editor de texto. Outro interessante é o Notepad, bloco de notas, né? E existem vários outros programas aí que vêm junto com o nosso computador, calendário, câmera, né? Olha lá, Cortana, dicas e mais um monte de coisa que vem junto com o computador hoje em dia. Só para atrapalhar no desempenho, né? Sim, eles falam que é para ajudar no uso, né? Se bem que assim, calculadora eu uso muito do computador, é E muito a mais prático. Cortana? Não, a Cortana é inútil, né? Devia ser um módulo adicional, mas tudo bem. Eles querem perequetar as coisas, né? Fazer o quê? É igual o Windows, o Google, né? Aquele OK Google, quase ninguém usa, né? Então não precisava vir junto com o celular, você podia baixar, né? Agora o WhatsApp, por exemplo, que é um aplicativo de terceiro, né? Mas ele podia vir em todo celular, porque todo mundo usa, né? Bom, é, software de aplicativos. E aí são todos os outros softwares que a gente tem no nosso computador. Word, Excel, PowerPoint, jogos, editor de PDF e mais um monte de coisa que a gente tem aí, né? E tudo isso, lembrando que utilizando aquelas máquinas virtuais, utilizando ferramentas para traduzir o código para rodar no nosso Windows ou no nosso Linux, né? Então, por que que a gente encontra muito mais compatibilidade dos programas com Windows? Porque ele é o mais popular, né? Ele é o mais utilizado no mundo todo, né? Então, as pessoas encontram muito mais conteúdo sobre Windows, né? Isso para computador, tá? O Android também é o mais utilizado do mundo, né? Beleza, falamos um pouquinho aí sobre
a programação dos sistemas operacionais e vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. A aula hoje é bem curtinha, gente. Falei para vocês que era bem pequenininha. E aí, a gente tem alguns sistemas aí, a história de cada um deles, né? Os mais famosos, né? Ele começa pelo menos famoso, claro, o Symbian, que é um sistema operacional criado em celular na época da Nokia e depois que também pediu, comprou licença e foi utilizado pela Sony. E ele foi desenvolvido em 97 e hoje descontinuado devido à grande popularidade do Android. Essa apostila é antiga, mas ele já tinha sido descontinuado. Então imagina hoje ele é inútil para a gente, né? É aquele sistema que tinha calculadora, que tinha ligação, que tinha mensagem, mas não tinha WhatsApp, não tinha toda essa facilidade que a gente tem na nossa mão hoje em dia, né? Depois desse Symbian evoluiu-se muito, tanto em celulares Android quanto em celulares da Apple, né? Mas a gente não pode deixar de citar ele por ser um grande predecessor, né? Um grande cara que iniciou essa categoria de sistemas para celular, né? Sistemas operacionais para celular. E a última atualização dele foi em 2012. E hoje ele ainda é da Nokia. Alguém sabe qual é o sistema operacional dos celulares da Nokia hoje? Não, eu acredito que seja um Android, né? Mesmo. Android, isso mesmo. A Nokia já está vendendo celulares no Brasil. Se eu não me engano, ela está na mão de alguma empresa aí, porém, está vendendo com o Android, né? Acho que é Antigamente. LG, não é não? LG? Ah, deve ser. Se for, é ruim, né? Que celular dele já é ruim demais, pelo amor de Deus. Mas é isso aí. Então, a Nokia, né? Que é a detentora do uso do Symbian, que já não é mais utilizado, né? Aí ele fala sobre outro sistema operacional para celular, que é o mais utilizado no mundo, né? Que é o Android, né? Desenvolvido pela Google, né? Criado em 2008, e ele já foram lançadas várias versões. Ó, para a gente ter uma ideia, na época da apostila, eles estavam entre o 4.4 e o 5.0, né? Vamos ver qual foi a última atualização do Android. Eu tava olhando aqui e tá falando que a Nokia é da Microsoft. Ah, é verdade. A Microsoft. Só que a Microsoft descontinuou o Windows Phone. Então ela tinha que Não, colocar alguma coisa ali, né? Qual foi a última Windows Phone, atualização? que foi um fracasso, né? Sim, foi um fracasso. Mas era muito bom. Eu tinha um celular, eu gostava bastante. É que o sistema operacional era muito pesado. Mas é o mais fácil de aprender. Aí, isso é Meu verdade. pai aprendeu com A ele e interface tal. dele era bem parecida com a de computador. Sim, exatamente. É, O Android 12, estamos no Android 12. E na apostila ele fala aqui sobre o Android 4.4 e 5, né? E aí a gente pode utilizar todo tipo de aplicativo pelo nosso Android, né? Eu hoje consigo acessar remoto computadores e servidores pelo meu celular. A gente consegue pagar conta. A gente consegue acessar nossas redes sociais, fazer compras, configurar dispositivos novos. Por exemplo, eu tive um serviço para fazer na semana passada que era configurar uns access points. E só dá para configurar com o aplicativo do celular, da UbiKit. Aí eu tive que baixar o aplicativo. Dá até para comprar e vender carro, dá para ver filme, ver série, mandar e-mail, mandar mensagem, fazer ligação. Olha só, dá até para fazer ligação. É, e tudo, né? E muito mais, tirar foto. O Android se tornou uma coisa multiuso, muito mais até que o nosso computador, né? É bem mais prático de levar para lá e para cá e fazer o que a gente quer fazer. E é isso daí, né? Desde os primórdios dele, ele é bem útil, prático, diversificado e único, né? E aí ele fala um pouquinho do macOS também, um sistema da Microsoft para computadores, né? Ele não vai falar aqui nesse momento do iOS, talvez porque o iOS ainda fosse coisa nova naquele momento, tal. Mas o iOS, que é o sistema operacional de celulares da Apple, é um dos sistemas que também é sempre atualizado. Se eu não me engano, ele está na versão 14.
Acho que é 15, professor. 15 e 15, pouco. né? É isso mesmo. 15.2, 15.3, alguma coisa. É a versão 15.3.1. Olha aí, é mesmo. É isso aí. 15.3. E o macOS está na versão 12.2.1. Vamos ver aqui qual que é o nome da versão do macOS. Opa, tem gente aguardando no lobby. Aí foi. Fala, Guilherme. Bom, ele fala aqui versão 10.12.7, Catalina. Mas já é mais atualizada, que eu saiba. Vamos ver. Monterey, é esse aqui, ó. Versão 12.0.1. É a última versão do macOS, né? E E qual a lá última? falando que tá na 14. Não, lá falando que tá na 12, é isso mesmo, né? Do macOS, não do iOS. É, tá certo. E qual a última versão do Windows? É o 11. 11, que já tá dando muita polêmica. Muito problema. É, Então, o macOS, ele sempre criado por nomes como é o nome? Animais felinos, né? E agora acho que tá num nome que não tem nada a ver, né? Cadê que eu pesquisei aqui? Monterey, deve ser o nome de alguma coisa, de É de localização. um lugar, Monterey. Califórnia, né? Cidade da Califórnia. Então, ó, Big Sur também já não é. Catalina também não é. Mojave também não é. Aqui acho que é High Sierra. High Sierra acho que já é. Tá, aqui, ó. Quando acabou o OS X, aí parou de ser animal. Aí começou a ser localização. Aí teve Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur. E é uns nomes bonitos, né? Fala sério. A melhor coisa macOS Rio de Janeiro. A melhor coisa dos softwares é macOS Carapicuíba. É, a melhor coisa dos softwares da Apple é esses nomes, né? Desde o primeiro, ó. O primeiro foi o Cheetah, Puma, Jaguar, Pantera, Tigre. Meu, é muito bonito. Tudo felino rápido, né? Deve ser. Tudo felinos que são selvagens, né? Não tem o gatinho de casa. Bem legal. Beleza. E aí, o macOS também é um sistema muito leve, muito rápido, né? Desenvolver tanto o iOS quanto o macOS são leves, são rápidos, são multiplataforma, então eles também rodam um monte de tipo de programa, não tanto quanto o Windows e Android, por eles serem os mais populares, né? Mas são muito bons e a questão de testes deles, a qualidade é muito boa, né? Porque todos os softwares são rápidos para poder rodar num sistema rápido e não deixar nada lento, né? A Microsoft se inspirou no visual do macOS para fazer o Windows 11, né? Quem viu, viu que tá tudo no centro da tela, né? E tem aquele risquinho embaixo de cada aplicação. E é sempre assim, né? Um copiando o outro e melhorando, e a gente que ganha com isso, né? Beleza. E ele só roda em hardware feito pela Apple, né? E na lojinha de produtos só tem produto específico para funcionamento da marca Apple. Então eles não são muito fãs de rodar programas de terceiros. Por exemplo, o único programa que eu conheço, assim, os únicos programas que eu conheço que rodam em Apple muito bem, que o pessoal usa e compra porque não tem jeito, são o Office e os softwares da Adobe, né? Photoshop, Premiere, tal, que são softwares de terceiros, porém que são universais, né? Todo mundo precisa deles para poder trabalhar. Mas não quer dizer que a Apple não tenha o dela também, né? E aí ele fala um pouquinho sobre a Microsoft, né, criada em 75, com o DOS, aquela tela preta, toda aquela história que a gente falou lá na história do computador. E até hoje, aí com a versão do Windows 11, que está virando mais popular a cada dia. Os computadores já estão vindo com o Windows 11 e a gente vai ter que ser obrigado
por bem ou por bem, né? Por bem ou por mal, né? De qualquer forma. Eu ainda tenho o meu Windows 7 instalado no PCzinho velho de guerra, que tá Mas tranquilo. quero ver você comprar um notebook e instalar o Windows 7. Impossível Não, hoje não, em não. dia. Pera aí, comprar não é minha praia. Por isso que, né, o Windows é o quê? Ah, mas é tudo questão de necessidade, disponibilidade, né? Vamos pensar assim. É, isso é verdade, né? Que tem Você entra numa suporte também, empresa né? que, sim, você entra numa empresa que é necessário esse trabalho de home, e os caras mandam o computador e você tem que acostumar com aquele Windows que vem e pronto, acabou, Verdade. É, né? lógico, tem suporte, tem. Nossa, Um monte de coisa. é que o Windows 7 já não tem mais. Sim. O Windows 7, infelizmente, ele já está se tornando, é, como fala quando a gente Obsoleto. obsoleto, ultrapassado, né? Infelizmente a gente não vai poder utilizar ele, vai ter que parar de utilizar ele nos próximos anos, né? É, ainda tem gente que usa o XP. Mas atendeu bem a gente, né? Não vamos dizer que não, porque atendeu muito bem. E o Windows 10 agora está substituindo o Windows 7 e logo mais o Windows 11 e assim vai, né? As coisas estão crescendo muito rápido. É, E aí ele fala aqui um pouquinho sobre o sistema mobile da Microsoft, que não fez muito sucesso, na verdade, né? E diferente do que ele fala aqui, não fez muito sucesso, porém foi um ótimo sistema para introduzir aos tablets, né? Para introduzir essa característica do touch, né? Para a Aí Microsoft. veio até o Windows 8, que também não foi uma boa coisa. É, exatamente. O Windows 8, o Windows 8.1 e o Windows 10. E o 11 agora. É, por último, o Linux, que é o sistema operacional desenvolvido lá por Linus Torvalds e por uma equipe de pessoas que estudam, né, essa questão da engenharia de programação, tal, que resolveu fazer um sistema com linguagem aberta, disponível para que qualquer um altere da forma que queira e faça modificações e melhoramentos e divulgue para outras pessoas. Só não é permitido a venda desses sistemas operacionais, né, do Linux, né? E se eu não me engano, tem uma regra lá falando que você só pode distribuir se você citar a fonte verdadeira, a fonte de onde tirou o seu Linux. Então, no caso, seria lá na base do Linus Torvalds, né? E aí ele fala de algumas versões do Linux, né? O Mint, Kurumi, Fedora, Mandriva, Deepin, tem o Ubuntu, o Debian, né? Também que é utilizado aí muito por empresas, né? Programadores, hackers utilizam muito o Linux e ele é aberto, né, gente? A gente pode rodar qualquer programa de linguagem aberta que seja compatível com Linux, claro. E ele foi desenvolvido em 91, né, para a gente poder utilizar e até hoje sofre atualizações. O Ubuntu, ele é um dos mais populares. Existe um tal de Endless OS que vem com os computadores hoje em dia, que ele também tem atualizações sempre e tal, né? Mas eu não recomendaria muito hoje em dia a gente usar o Linux, a não ser que você trabalhe com servidores Linux ou algo assim, né? Programação, porque ele não é muito compatível com os programas que a gente tem no nosso computador Windows, no caso, né? E é isso aí, galera. Vamos fazer uma pequena atividade aí, depois vocês me mandam no inbox, tá bom? Hoje a aula foi tranquila. Qualquer coisa vocês me chamam, beleza? Alguma dúvida? Nenhuma, a aula foi tranquila. Beleza. Eu também tô meio quebrado de sono. Essa noite eu tive que acordar de madrugada, mas eu consegui pelo menos passar aí Ah, o pensei que tinha importante para aproveitado você. o carnaval, né? Nada, cara. Pior que nem deu para aproveitar muito. Mas para descansar mesmo. Mas ontem que eu fiquei quebrado. Beleza. Beleza? Descansei, professor. Bom Valeu, descanso a gente. todos aí. Bom descanso Boa para todos noite. aí. Até amanhã. Tchau, tchau. Até.